E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 36, em que o André Luiz ele é levado aonde está a sua mãe, né? Conforme no programa passado, nós continuamos comentando em que ele relata do ambiente que a sua mãe está. Flores que retêm a luz, tapetes dourados, festa permanente de perfume e cores. E relatando para nós que sabia perfeitamente que tinha deixado o veículo inferior no apartamento das câmaras, porque ele dormiu lá, lembrando. Ele trabalhou o dia inteiro, 24 horas, depois foi oferecido a ele um apartamento ali, puxadinho ali do lado das câmaras de edificação, e ele adormece. Nesse adormecer, ele é levado da mãe e o perispírito dele, que é o veículo inferior, é levado. Lembrando o veículo inferior, lembrando que lá no início do livro, quando ele chega na colônia, o doutor Henrique de Luna o examina e diz que ele veio pelo suicídio. Então ele está examinando o perispírito do André Luiz, que é tão grosseiro ainda que ele consegue manter os batimentos, as evidências de que ele veio por suicídio. Então é o veículo inferior que ele está relatando aqui. E aí comentamos sobre isso, né, da questão do sonho. Começamos a falar da questão do sonho, que ele tinha absoluta consciência daquele movimento em plano diverso. Começamos a falar e vamos relatar mais sobre o sonho. Mas antes de continuarmos sobre o sonho, vamos falar só um detalhe na pergunta com relação a essa questão do perispírito. Porque ele deixou o perispírito, o veículo inferior, o perispírito dele, e foi com outro para lá, que é dele. O outro que eu quero dizer pertence a ele, espírito André Luiz também. Foi com outro corpo. Outro corpo, né? Ninguém deu um corpo para ele, por isso que eu quero dizer, dele mesmo, né? Isso. Mas na pergunta de número 94 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: da onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, que é o perispírito? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Então, fazendo aqui uma analogia com o que está acontecendo, ele foi para outro mundo, vamos dizer assim, outra ambientação. Então, ele trocou de roupa, mas a dele mesmo, não é? Aí na pergunta, na letra A dessa pergunta, Allan Kardec continua: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao vosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, o que acontece? Como ele está perguntando que o espírito que habita mundo superior vem o mais grosseiro, é necessário que revista da matéria do mais grosseiro. Assim, o André Luiz teve necessidade de se revestir da matéria do mais sutil, que é o contrário aqui que está acontecendo com ele, não é? Então, o raciocínio é exatamente esse. Esse revestir de uma matéria mais sutil é deixar o veículo inferior e ir a mundos superiores com o seu veículo também mais sutilizado. Agora, isso tem que ter condições para isso. Não há condições de, se o André Luiz não fosse esse trabalhador que ele é, já demonstrando, ele não teria condições de fazer isso. Como é o caso daquela senhora que, quando ele foi conversar com o Clarencio, ele, junto com uma senhora, a senhora pedindo para ajudar o filho, ter contato com o filho, e o Clarencio diz que ela não tem bônus hora por isso, ela não tem trabalho. Ela não teria condições de fazer isso aqui que o André Luiz está fazendo. Tá? Com certeza não. Agora vamos continuar então do sonho. Falar mais um pouquinho sobre os sonhos, que é muito, né, a dúvida de muitos de nós, e os espíritos vêm nos ajudar
nas perguntas, a partir da pergunta 400 até a pergunta 418. Eles vão nos esclarecer muito das nossas dúvidas sobre o que acontece durante o nosso repouso, né? Quando a gente dorme. Na pergunta 403, Kardec indaga: por que nem sempre nos lembramos dos sonhos, né? Por que a gente sabe que sonhou, mas não lembra? E se lembra é aquela coisa vaga. Kardec também tem uma pergunta sobre isso. A resposta dos espíritos: o que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, mas o espírito está sempre ativo e durante o sono recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros neste mundo ou em outros. Quer dizer, a gente pode realmente, pelo sono, de acordo com a nossa evolução, ser levado a colônias espirituais bem elevadas. Isso depende da evolução de cada um. Sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, o André Luiz, como ele não tem mais o corpo físico, fica fácil para ele lembrar de tudo perfeitamente. Por quê? Ele está lá em nosso lar com o perispírito, que é mais sutil, não é, do que o corpo de carne, vamos dizer, é menos material que o corpo de carne. Então, ele lembra perfeitamente. Com certeza, Chico Xavier, um espírito já muito evoluído, comparado a nós outros, ele tinha essa mediunidade onírica, ele tinha essa lucidez total nos sonhos. O Divaldo conta que uma vez ele recebeu a visita do Chico e o Chico, em desdobramento, fechou a janela. Lógico, ele usou provavelmente o fluido do Divaldo, né, para fazer isso. Com a força do pensamento. Mas ele fechou a janela, lógico. Fechou a janela e o Divaldo depois... ele conta para o Divaldo: Divaldo, eu te visitei e estava ventando e você estava descoberto, alguma coisa assim. E eu fechei a janela. E o Divaldo realmente constatou isso, porque quando o Divaldo acordou, ele deixou a janela aberta, a janela estava fechada, e aí o Chico... Então, para Chico Xavier, essas visitas, né, esses encontros, como a gente leu na 402, pelo sono, que é a oportunidade, né, como se os espíritos dizem que é o nosso recreio após o trabalho do dia, né, é o sono, é o sonho. O Chico tinha essa lucidez, como o André Luiz está tendo aqui, relatando para a gente todo o encontro que ele teve, a saída do corpo, a viagem, o encontro com a mãe, as emoções, até os sentimentos que ele sente, né, ao abraçar a mãe. E agora ele vai começar a contar para a gente os conselhos da sua mãe para ele, que servem para nós também. Então, Marco vai continuar a leitura. Qual é o ponto agora? Parágrafo 15. Muito roguei. Agora é a mãe dele falando com ele, né? Isso. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Falar um pouquinho aqui da oração. Da oração. Então, ela rogou a Jesus permitisse, numa data para ela de primordial, de importância, né, fundamental, porque é o primeiro dia de serviço útil do André Luiz, o trabalho, ocupação útil, que é o trabalho, né? Então, ela rogou, são duas situações aqui que a gente pode comentar. Rogou, e na questão do serviço útil, que ela sabe da importância desse serviço útil para o filho dela, para o André Luiz, não é? Ela orou pelo menos 8 anos. sem aflição, Exatamente. Sem desespero, porque ela já é um espírito superior. Então ela não orou um dia, não, ela orou 8 anos. Aliás, ela contou para ele que ela estava presente na cirurgia dele. Tinha contado. Então, quer dizer, ela ora por ele, mas
intensivamente após a sua desencarnação, pelo menos há 8 anos, né? Que muitas das vezes a gente reza e ora e pede a Jesus, mas quer a resposta imediata. Só agora, depois de 8 anos de oração, é que ela consegue ter a satisfação. Por quê? Por que ela ora pedindo, né? Porque a oração dela a Jesus é a seguinte: que ela pudesse encontrar com o André Luiz no primeiro dia dele de serviço útil. Porque esse dia realmente era o dia que ele já estaria começando a sua própria regeneração. Né? Como a gente lembra, aquela senhora que vai visitar o Clarencio também para pedir lá para os filhos, essa nem começou ainda a despertar para a realidade espiritual da vida. O André Luiz aceitando o trabalho e começando o trabalho, a mãe dele, né, teria certeza que agora, a partir do momento que ele começasse a trabalhar, a sua regeneração, vamos dizer assim, espiritual, estaria começando. Nós lembramos aqui dessa questão da regeneração espiritual e ela rogar a Jesus. Podemos lembrar do caso de Lívia e o senador Publio Lentulus, que está bem descrito no livro há 2000 anos. Sim. A atitude do senador, o seu orgulho exacerbado, né, todo o seu comportamento, e ele amava a esposa, e ela não amava, mas o orgulho superou o comportamento dele, dominou o comportamento dele, do seu orgulho. E depois que ela desencarna, ele tem uma luta interna muito grande, fica cego, o livro lá detalha muito, e ao final da existência ele já começa a modificar a ideia dele sobre a vida. E ele não tem condições de desencarnado ter com ela, porque ela está num plano vibratório muito diferente. Mas ela, ao desencarnar, ela como que se rejubila, né? Ele não tem condições de ficar com ela ainda. Se o rejubila, ajuda, o recebe, e aí passa-se o tempo, e o próximo livro, são 50 anos depois, ele volta como escravo, e ela continua acompanhando, sempre rogando a Jesus a oportunidade da elevação dele para eles terem o convívio novamente. E aí é o que acontece com todos nós. Tem pessoas que conviveram conosco, com certeza, que estão em planos superiores, que estão torcendo por nós, para que nós, né, consigamos superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e podemos ter a convivência com esses seres amados que já partiram antes de nós e estão nos aguardando. Kardec, na coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a partir do item 59, prece pelos que já não estão na Terra, Kardec nos orienta que as preces pelos desencarnados é sempre bem-vinda, não é? A gente pode orar não só pelos nossos afetos, mas também pelos desafetos e pelos que sofrem. Principalmente. Não é? Que ainda não estão nessa condição do André Luiz. Por isso que a mãe do André Luiz orava para esse momento, né? No caso, o filho dela, para que ela orava a Deus, não é? A Jesus, para que ela tivesse essa oportunidade de abraçá-lo nesse primeiro dia de trabalho, que realmente, quando o espírito, encarnado ou desencarnado, conhece o valor do trabalho, né, da utilidade, sabe que não está de férias nem aqui na Terra como encarnado, muito menos no mundo espiritual como desencarnado, porque, como dizia Jesus, Deus trabalha sempre e eu também. Imagine nós que precisamos evoluir. Então esse júbilo, né, as nossas orações também podem ser por aí, né? A exemplo da mãe do André Luiz, que a gente ore pedindo a Deus, né, que a gente possa, que os nossos afetos e até os desafetos possam ter essa vontade de trabalhar, de ser útil no mundo espiritual, continuar a caminhada sem ficar paralisado.
a gente está falando aqui da superioridade da Manuela André Luiz, lugar que ela mora, no local. Mas o ouvinte pode dizer assim, mas é mãe dele, tá rezando por ele porque é a mãe dele. Não, tudo bem, o amor de mãe, né? Sim. É o que melhor representa o amor de Jesus aqui na Terra, na maioria das vezes. Que os Espíritos nos dizem. Mas essa superioridade dela vai ser comprovada, constatada, mais adiante lá no livro, a gente pode dar um spoiler, até porque o ouvinte está estudando, mas deve ter lido já, folheado. Quando ela vai relatar para André Luiz que as duas amantes do... Já falou, né? Nós já falamos, Eu estou confundindo, desculpa, estou confundindo. Então, foi comprovado isso, foi constatado, porque ela está orando por elas e ela pede para as duas amantes do marido... Não, ainda vamos ler. Tereza está me dando uma rasteira aqui. Ainda vamos ler, não falou ainda não. Tanto que ele vai indagar, mas aquelas mulheres, né, como quem diz aqui, aquelas, e ela está orando por elas, as duas amantes do marido. E ela vai pedir para elas virem filhas dele, ela vai vir casada novamente com o mesmo marido, e as duas amantes vão vir filhas dela, para ela educar elas, o marido, e elas educarem elas no caminho do bem, né? No caminho reto. Então, constata a superioridade, não é? Dela, né? Vai comprovar. Pensa bem, você pedir, né, aos ouvintes que estão estudando conosco, a pedir, né, supondo que os esposos tenham amantes, vamos supondo, mas vai pedir para vir orar por elas e pedir para vir mãe delas, para cuidar, né? Graças a Deus temos o véu do esquecimento, mas continuando. Onde foi, Tereza? Aqui? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Então, é o trabalho, é o serviço útil, é a recompensa do trabalho que muda a nossa vibração, não é? O serviço útil. Toda ocupação útil, segundo os espíritos, é trabalho. Utilidade para engrandecimento nosso, utilidade para o próximo que está necessitando de alguma coisa. Então, é ocupação útil. E é o tônico divino para o coração. Quer dizer, assegura, muda a nossa vibração interna. Não é? Quando a gente vai visitar alguém, quando a gente consegue, porque a gente fala muito em trabalho, a gente relaciona logo com a caridade. E a caridade, segundo os espíritos responderam a Kardec, é a benevolência, a indulgência e o perdão. Esse é o trabalho mais difícil, com certeza. Cada um na sua dificuldade momentânea. Tem gente que não consegue ainda visitar um hospital, não visitar um asilo, não consegue chegar lá, passar mal, né? Ou não consegue fazer uma doação de um simples alimento. Cada um no seu estágio, faz o seu esforço. Mas a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão são a caridade real. E esse é o trabalho real. É o tônico real para o coração. Toda vez que conseguimos ter esse perdão, essa indulgência nos mínimos detalhes da nossa vida e ser benevolente, aí sim, é o trabalho real, é a ocupação útil real. Aí ele continua: numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. E aí eu lembrei do nosso amigo Paulo Renato. Reduzem-se. Só continuar aqui, né? Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Então, quando ela fala aqui, companheiros nossos, que demoram atitudes contraproducentes, a morte, a gente sempre fala, que os espíritos nos dizem, nos provam, que a morte não nos muda em nada. A morte é simplesmente deixar esse corpo denso que nos foi emprestado, esse veículo, e a gente continua a mesma pessoa. Claro, se a gente se esforçar, vai melhorar, é lógico. Então, a gente lembra aqui, eu lembrei, quando o nosso companheiro Paulo Renato, que tem alguns programas, ele fala alguns programas aqui na rádio, ele sempre gosta de falar que existem duas classes de espíritos, né, Tereza? Os dóceis e os rebeldes. A vontade de Deus. Que é o nosso caso aqui. Os dóceis e o rebelde. Então, ou você é dócil, claro, ser dócil à vontade de Deus em tudo, aí você já está na superioridade do Francisco de Assis, é diferente. Aí está errado na encarnação, alguém errou aqui, você encarnou, então você é missionário de Jesus aqui na Terra. Que não é o nosso caso aqui, porque nós somos um planeta de expiações e provas. Muito mais expiações do que provas. Nós somos um hospital-escola. A Terra é um hospital-escola. E
essa docilidade, essa rebeldia, são situações que nós vamos demonstrar isso no dia a dia, no nosso convívio, começando dentro de casa, começando no trabalho que a gente vai todo dia. Então, é aí que nós vamos fazer. Agora, para a gente reconhecer isso, é necessário treinar o autoconhecimento. Porque a gente pode, por que a gente está falando isso? Que quando ele diz assim, numerosos companheiros nossos, ele está falando, após deixar a terra, é os desencarnados. E podemos estar nessa lista amanhã, daqui a pouco. A gente não sabe. Como é que a gente vai saber se desencarnou hoje ou amanhã? Então, essa docilidade à vontade de Deus, a gente tem que treinar isso mentalmente, pelo menos, já começar a pensar nisso aí. Que é o que nós vamos levar para o outro lado. Que aí, senão, nós vamos estar aguardando esses milagres que não vão se verificar. O que é um milagre? Para nós, por exemplo, que estamos no meio espírita. Eu dei bolsa lá no centro, fiz ajuda, então estou bem, estou no nosso lar. Não é assim que funciona, não é. A situação real, onde vai nos ser colocado, que é o que está dando exemplo aqui no livro, é a situação interna, é o nosso comportamento, como é que nós estamos no íntimo. É isso que vai valer. Como é que nós estamos? Revoltados, dóceis, intransigentes, orgulhosos, egoístas? É isso que vai valer. Porque eu posso dar um caminhão de alimento toda semana, mas por dentro não melhorei. Como é que fica? É claro que dá crédito, mas não dá mérito. É diferente. Quando ela coloca aqui que esses muitos, quando desencarnam, eles ficam, né, numa situação parasitária. O que quer dizer isso? O parasita é aquele que só quer sugar. Ele não quer doar nada, esquecendo-se que na vida, a natureza é tudo doação. A vida é a doação de Deus para nós e a natureza doa tudo, não é? Os rios doam água, as plantas doam os frutos. Só o homem é que muitas das vezes fica nessa atitude contraproducente. Ele só quer sugar, não aprendeu ainda a doar nada e muito menos, como o Marco colocou, a doar-se. Então, se a pessoa, enquanto encarnada, tem essa característica, tem esse comportamento, ao desencarnar, ela vai ter que se esforçar bastante para conseguir mudar essa situação. Claro que alguns conseguem isso imediatamente, mas tem outros que não. E o André Luiz, ele resolveu tomar essa atitude, apesar que nós sabemos que enquanto médico encarnado que ele fora, ele era trabalhador, ele era um pesquisador, ele realmente usava as suas horas para pesquisa, para o trabalho. A gente sabe que ficou faltando aquela parte da convivência, da solidariedade, da fraternidade, isso ele não desenvolveu. Mas como ele já tinha feito uma parte, a outra ficou mais fácil, né? Então, imediatamente ele se recuperando, ele não ficou na atitude de parasita, como ela diz aqui, né? Ele realmente atacou a primeira sujeira que ele viu lá, que ele já sabia que médico ele não podia ser. Então, ele foi para as câmaras lá com os doentes, né? Porque ele era médico, o melhor lugar mesmo era lidar com doentes. Ele viu uma sujeira lá, pegou uma pano e a vassoura e vamos trabalhar. É por aqui, tem que fazer alguma coisa. Então, ela está dizendo que, infelizmente, muitos não têm o comportamento que o André Luiz teve, né? Se colocam como vítimas e só querem, ou então, né, continuam naquele comportamento de só sugar, só tirar em proveito próprio, esquecendo-se de compartilhar, esquecendo-se de servir, né? Mas a gente tinha mais coisa para falar sobre esse assunto, mas no próximo programa a gente continua. Certo? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fique com Deus. Um abraço a todos os ouvintes, que a paz de Jesus possa estar em vossos lares e em vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.